Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui, correção da AP1, terceiro trimestre de sexto ano. Vamos rapidinho para fazer isso aqui render, mesmo porque nós não temos mais nenhum minuto a perder. Gente boa, seguinte, prova realizada já na semana passada, notas já atribuídas, vamos para a correção? Vamos lá, pergunta 1, defina brevemente o que é paisagem. Ora, simples galerinha. Simples de tudo. Seguinte, tudo aquilo que os olhos tocam, certo? Inserido dentro do espaço geográfico, é claro, mas também e complementarmente, tudo aquilo que estimula os nossos sentidos, né? Então, visão, audição, tato, olfato, enfim, a paisagem era esse conjunto combinado de elementos que estimulam os nossos sentidos, mas que principalmente estimulam a nossa visão, tá ok? Pergunta 2. Diferencie paisagem natural de paisagem cultural antropizada. Ora, a paisagem natural é toda aquela que não sofreu interferência do homem, da humanidade, para existir. A gente está falando dos mares, dos rios, das montanhas, etc. Enquanto a paisagem cultural, ou antropizada, ou humanizada, etc., é aquela que nós, enquanto sociedade, enquanto grupo, construímos. Prédios, cidades, casas, lojas, shoppings, hospitais, etc. Lembrando que esses elementos são componentes da paisagem, né? Então, paisagem natural, aquela que não recebe interferência do ser humano para existir, enquanto a paisagem cultural, antropizada, humanizada, etc., é aquela que recebe, óbvia, interferência do ser humano para sua existência, não é? Pergunta 3, sobre a dinâmica das paisagens. Diferencie paisagem rural de paisagem urbana e industrial. Falamos muito sobre isso em aula, mas vamos simplificar bem. A paisagem rural é aquela que a gente encontra atividades relacionadas diretamente ao mundo rural. Então a gente vai encontrar plantações, lavouras, tratores, etc. Aquela cor predominantemente verde, né? Não confundir paisagem rural com paisagem natural, hein, gente? A paisagem rural, ela é antropizada. É a intenção, a necessidade, a vontade do ser humano de plantar, de colher, de criar, etc., coisas no campo, no mundo rural. Enquanto a paisagem urbana, ela tem uma riqueza de cores, digamos assim, porque a gente está falando das cidades, não é? Então a gente vai falar de fachada de loja, a gente vai falar de prédio, a gente vai falar de casa, a gente vai falar de escola, muita gente circulando, as ruas propriamente ditas, os automóveis, etc., os caminhões, as motos, os carros, enfim. Então a gente tem na paisagem urbana alguns elementos que são próprios dela. Enquanto a paisagem industrial, ela tem meio que uma cor acinzentada, então a gente vai ver fumaça, a gente vai ver chaminés, a gente vai ver fábricas, galpões, etc. Então, a paisagem rural, paisagem urbana e paisagem industrial são diferentes por esses elementos que são que constituem elas mesmas, tá? Lembrando a todos, nada impede dessas paisagens se misturarem, digamos assim, no espaço geográfico. Você ter elementos urbanos na paisagem rural, ter elementos de indústria na paisagem urbana e por aí vai. Então, uma coisa não anula a outra, ok? Questão 4. Paisagem antropizada é aquela que reúne elementos humanizados. Um exemplo desse tipo de paisagem não é a floresta, não são as encostas dos morros, não são as lagoas e não são as montanhas. Portanto, resposta correta para a pergunta 4, letra B de bola, a cidade. Ok? Defina brevemente o que é o lugar, é a pergunta 5. Lugar, toda aquela porção de espaço que tem significado individual ou para o grupo. Falamos muito sobre isso em sala também. Aquilo que tem significado para mim pode ser diferente daquilo que tem significado para vocês e vice-versa. Portanto, os lugares, eles têm de ter significado positivo ou negativo, certo? Eles têm de ter, para que a categoria de análise da geografia lugar exista, é necessário que aquele espaço tenha algum significado, seja para o indivíduo, seja para o grupo, o coletivo de pessoas, uma comunidade, etc. Pergunta 6. Como podemos dar novas funções para antigos espaços presentes nas paisagens urbanas? Ora,
redesignação, ou seja, nós podemos pegar uma estrutura que já existe e transformar numa outra diferente com outra funcionalidade. O exemplo é o Pátio Ciané, que muitos de vocês citaram na avaliação. Veja bem, existe aquele espaço já disponível, existiu uma realidade, uma intencionalidade anterior que demandou a construção daquele espaço, porém, ao longo do tempo, conforme vai mudando a funcionalidade, a necessidade, etc., você pode dar uma função nova, diferente para ele. Você pode redesignar e também ressignificar esse lugar, sem necessariamente demoli-lo, destruí-lo, construir uma coisa nova, etc. Um elemento, uma realidade que a gente contempla na nossa atualidade. Exemplo, mais uma vez, que eu citei para vocês, o Pátio Ciané ou o Açaí da Marginal, ambos que foram fábricas de tecidos há algumas décadas atrás. Beleza? Pergunta 7. Defina com suas palavras e dê um exemplo de espaços de vivência. O próprio nome diz, onde nós vivemos, onde nós experimentamos, onde nós temos as nossas experiências de vida e que guardam um significado para a gente. Por isso, os espaços de vivência se encaixam na categoria lugar dentro da geografia. O espaço de vivência é a escola, é a casa, é a escolinha de futebol, a escola de natação, a escola de inglês. E isso, claro, no caso, falando da vida comum do estudante e a nossa realidade. Beleza? Pergunta 8. O espaço do indivíduo, entre aspas. Essa é uma definição comumente utilizada para essa categoria da geografia. Embora não exista um conceito unânime, essa categoria se destaca por ser a mais particular entre todas. A qual categoria esse enunciado faz referência? É o espaço geográfico? Não, o espaço geográfico é o todo que nós estamos inseridos dentro do planeta Terra. É o território? Não, a categoria território não se encaixa nessa porção particular, né? É a paisagem? Também não, a paisagem faz parte do cotidiano geral, não é? Também não é região, porque a delimitação de região envolve você escolher variáveis que delimitam ela num espaço específico. Entretanto, se vocês ficarem atentos à palavra particular, individual, a gente está falando do lugar, a gente está falando desse significado que eu falei anteriormente, tá? Pergunta 9. Defina brevemente o que é patrimônio histórico. Objeto inserido na paisagem, construído, natural, etc., material ou não, que tem significado para grupos humanos, comunidades, povos. Certo? Então o patrimônio histórico ele representa uma marca para um grande grupo de pessoas, ok? Então a minha casa não é um patrimônio histórico, a casa da minha avó não é um patrimônio histórico, por mais que ela tenha já centenas não, mas dezenas de anos, enfim, não é um patrimônio histórico. O patrimônio histórico é aquele elemento que está inserido na paisagem e que tem significado para um grande grupo de pessoas, ok? Por fim, pergunta 10. Indique na cidade de Sorocaba 2 exemplos de construções que podem ser considerados patrimônios históricos. Vamos lá, tem vários. Catedral Metropolitana de Sorocaba, Mosteiro de São Bento, o prédio da Fundec, que foi a Câmara Municipal de Sorocaba há muitos anos, a Prefeitura de Sorocaba, com o seu design muito próprio, muito particular. Que mais? As fábricas que foram redesignadas, como para o Shopping Pátio Ciané, como para o Açaí, o casarão do Rafael Tobias de Aguiar, ali no Quinzinho de Barros. Que mais? O casarão de Brigadeiro Tobias, no bairro Brigadeiro Tobias, entre outros tantos. Vejam bem, patrimônio histórico de uma cidade significa que aquela construção, aquele objeto tem importância para aquela comunidade especificamente. Tá bom? Gente boa, correção feita, toda a tranquilidade do mundo, acabou, viramos a página da AP1, vamos, AP2 e simulado, 2 meses pela frente de muito trabalho, tá bom? Então fiquem bem, descansem neste final de semana, porque a semana que vem, primeira semana de outubro, ralar, tá ok? Beijão pra vocês, fiquem bem, nos falamos semana que vem. Tchau, tchau!